Amém? Vamos então começar orando. Convido que você feche seus olhos, curva a sua cabeça e vamos orar ao Senhor neste momento. Pai querido, Deus de amor, nós queremos, ó Deus, neste momento nos colocar diante da Tua presença, nos colocar diante da Tua graça, diante da Tua santidade, buscando, Deus, o Teu conforto, o Teu consolo, a Tua companhia, a Tua graça, ó Deus, sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, antes de tudo, nós queremos Te agradecer. Te agradecer, ó Deus, por esta quinta-feira, te agradecer por esta noite que o Senhor nos concede, te agradecer pelo dia que passou, te agradecer, ó Deus, porque nós cremos e sabemos que até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui a Tua mão tem sido sobre nós, tem nos sustentado e tem, ó Pai, cuidado de cada uma das nossas necessidades. Pai, nós queremos neste momento mais uma vez agradecer por esta oportunidade que temos de estar ministrando, ó Deus, na internet, te agradecer por aqueles, ó Pai, que ouvirão, que estão ouvindo, por onde quer que seja, Deus, que essa palavra alcance. Nós cremos, ó Pai, na Tua graça e que ela vai alcançar aquilo que o Senhor já preparou, aquilo que é propósito do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, te pedir que o Senhor ministre, ó Pai, nesta noite. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, que nós possamos, ó Deus, ouvir a Tua voz de forma intensa, ó Deus, e que nós possamos perceber, ó Deus, a Tua companhia a todo instante ao nosso redor. Pai, nós queremos clamar a Ti por aqueles, ó Deus, que estão enfermos, por aqueles que estão acamados, aqueles que estão acometidos, ó Deus, da Covid. Clamamos a Tua graça, clamamos, ó Deus, a Tua misericórdia, clamamos a Tua cura, ó Pai, sobre a nossa nação. Cura, ó Deus, dessas enfermidades, cura, ó Deus, da hipocrisia, cura, ó Deus, da desigualdade. Cura, Senhor Jesus, a nossa política de toda corrupção. Cura, ó Pai, que haja mais amor ao próximo. Que nós possamos, ó Deus, olhar o outro com o Teu olhar. Olhar para o outro, ó Deus, e vislumbrar uma pessoa que carece da Tua graça e misericórdia. Vislumbrar, ó Deus, uma pessoa digna, ó Deus, ao ponto de que o Senhor morreu por nós. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, corrija o nosso curso. Corrija, ó Pai, a nossa vida, para que nós possamos ter mais amor uns pelos outros, zelo e cuidado, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja continuamente nos convencendo, ó Deus, da necessidade que temos de Te buscar. E que nós possamos, dia após dia, sermos incentivados a anunciar que somente Jesus Cristo é o Senhor de nossas vidas. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Convido você então a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Vamos continuar estudando o Evangelho de Marcos, capítulo 1. Se você que está chegando aí agora e quer acompanhar, nós estamos estudando, o Evangelho de Marcos, e você perdeu aí algum estudo, tem todos os estudos que nós estamos dando, tem lá no Facebook, na nossa página, você pode acessar lá as publicações, e você vai conseguir visualizar lá todos os estudos que nós já tivemos. E você vai poder então acompanhar conosco o estudo do Evangelho de Marcos. Nós aprendemos, por exemplo, que o propósito do Evangelho de Marcos é apresentar Jesus como um servo de todos nós. Lá em Marcos 10:45, quando ele diz, olha, o Filho do Homem, eu não vim para servir, para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Então nós aprendemos que Jesus ele veio para nos servir, nos abençoar, nos salvar principalmente. E aí nós aprendemos que Marcos, quando nós lemos e aprendemos um pouco a respeito da história do evangelista, nós aprendemos que Marcos ele aprendeu na sua própria casa. A sua casa ela era um local de estudo da palavra, um local que recebia a igreja do Senhor. Nós percebemos lá em Atos que a igreja estava reunida orando na casa de Marcos quando Pedro estava preso, E nós vimos no capítulo 1, na semana passada, nos primeiros versos, que nós temos uma missão a cumprir. Uma missão que precisa levar o amor de Deus nas nossas palavras, nas nossas atitudes, em tudo que nós fazemos. Nós precisamos demonstrar esse amor de Deus na prática. Não pura e simplesmente uma palavra declarada, mas viver o amor de Deus de forma intensa,
né? De forma que não fique reparando no outro ou no que o outro tem para oferecer, mas pura e simplesmente cumprindo a palavra do Senhor, que diz que nós precisamos amar o outro como a nós mesmos. Porque Jesus declara: nisto conhecerão o mundo que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. E hoje nós vamos refletir um pouquinho nos versos de 9 até o 13 do capítulo 1 de Marcos, a respeito do fato de que eu preciso diminuir para que Cristo possa crescer na minha vida. Que eu diminua e Ele cresça. Vamos ler então Marcos, capítulo 1, de 7, perdão, vamos ler a partir do verso 7, de 7 até o verso 13. Diz assim: E pregava dizendo: Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré da Galiléia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo, ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Estavam com as feras, mas os anjos o serviam. Olha que coisa fantástica. Um texto bastante conhecido, né? Na qual demonstra ali o momento que Jesus ele foi batizado por João Batista. Um texto que mostra que João Batista ele estava pregando para arrependimento, como nós vimos na semana passada. A mensagem de João era uma mensagem de arrependimento, onde ele estava batizando com água. E João ele diz: olha, eu estou batizando com água, aqui no verso 7, né? Mas vem aquele que é muito mais poderoso do que eu. Este batizará vocês com o Espírito Santo. Eu não sou digno sequer de me curvando, desatar as sandálias dos seus pés. João tinha uma profunda consciência de quem ele era. João tinha uma profunda consciência de quem Jesus era. João tinha uma profunda consciência da sua missão de pregar o Evangelho, como nós vimos na semana passada. João tinha uma profunda consciência de que, para anunciar o reino de Deus, para anunciar o Evangelho de salvação em Cristo Jesus, ele precisava diminuir para que Jesus crescesse. E nós vamos perceber isso ao longo do Evangelho. Nós vamos perceber, por exemplo, quando João fala, olha, para os seus discípulos: segui a ele, porque ele é o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. E nós estamos aí às vésperas, né, da Páscoa, o momento áureo da fé cristã, onde Jesus morre e surge ressurreto para levar sobre si todas as nossas dores, todas as nossas mazelas, todos os nossos pecados. E aí então nós encontramos João se diminuindo para que Cristo possa crescer. E a primeira coisa que eu aprendo com esse texto é que para Jesus subir, crescer na minha vida, para que ele possa ser absoluto na minha vida, para que ele possa ser soberano na minha vida, eu preciso ser humilde. Às vezes nós temos uma compreensão equivocada do que é ser humilde. Hoje, quando eu estava olhando, por exemplo, para o dicionário, para entender um pouco mais, o dicionário nos ensina que humildade tem tudo a ver com pobreza, que humildade tem tudo a ver com a pessoa ser simplório, né? Mas humildade cristã, humildade bíblica é muito mais profundo do que simplesmente isso. Humildade bíblica é muito mais profundo do que o simples fato de você ter ou não dinheiro. Humildade bíblica é quando você se coloca no seu lugar. Humildade bíblica é quando você se coloca assim como João, como alguém que não é nada.
Humildade bíblica é quando você olha para o outro e se enxerga no outro. Empatia. Humildade bíblica é quando você olha, mesmo que seja naquele mendigo, naquela pessoa que está ali no mais profundo abismo da desigualdade social, e você se enxerga nele. Você olha para aquela pessoa e fala assim: esse aí, ele é igual a mim. Por que igual a mim? Porque eu não sou nada. Eu fui criado do pó. E ao pó nós voltaremos. Nós não temos o direito de nós nos sentirmos ou nos colocarmos acima de ninguém. Muito pelo contrário. João reconhecia quem era Jesus e reconhecia que ele não era nada. João, ele poderia estar nas sinagogas ensinando, mas ele escolheu estar no deserto ensinando. João poderia estar usando vestes sacerdotais nos templos, mas ele estava usando veste de pelo de camelo e com cinto de couro. Ele escolheu se humilhar diante do Senhor, sabendo que Jesus era muito além do que aquilo que ele poderia ser. Humildade não está relacionada com a nossa origem. Humildade não está relacionada a onde você mora. Humildade não está relacionada com o emprego que você tem. Humildade não está relacionada com o tamanho da sua conta no banco. Humildade não está relacionada com o tipo de carro que você anda ou com o tipo de ônibus que você pega. Jesus, ele veio de Nazaré. Nazaré é uma das cidades mais pobres da época. Tanto era uma cidade insignificante para a época, que para identificar Nazaré, ela precisa vir, no texto aqui no verso 9 diz, né? Nazaré da Galileia, tem que apontar, olha, Nazaré, aquela que fica lá em Galileia, assim, precisa de uma referência. Jesus vem de um lugar totalmente desprezado pelas pessoas da época. Totalmente desprezado. De repente as pessoas estavam olhando para Jesus que estava vindo e estava vendo ele pura e simplesmente como mais um que estava indo para ser batizado por João. Porque as multidões iam até João para serem batizadas. Então as pessoas de repente olhavam para Jesus e só pensavam assim: esse é só mais um que veio para ser batizado. E mesmo Jesus, tendo vindo da mais humilde tribo, tendo vindo da mais humilde cidade, ele foi o maior de todos os homens de toda a história da humanidade. Humildade não tem a ver com a nossa origem. Humildade não tem a ver com onde você mora. Humildade não tem a ver com a sua classe social. Humildade é reconhecer o outro como igual. Mateus 22, verso 39, Jesus deixa um ensino precioso quando ele diz assim, ó, o segundo maior mandamento, semelhante a amar a Deus sobre todas as coisas, é: amarás o teu próximo. De que forma? Como a ti mesmo. Humildade é se enxergar no outro. Humildade é ver o outro como um igual. Humildade é tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Jesus deixou claro o segundo maior mandamento, semelhante a amar a Deus sobre todas as coisas. Semelhante a amar a Deus sobre todas as coisas é amar o próximo como a você mesmo. É amar o próximo na mesma intensidade que você se ama. E aí, pensando nisso, te faço uma pergunta. Você gostaria de ficar doente? Você gostaria de pegar Covid, por exemplo, que é o mal que está assolando a nossa geração? Você gostaria disso? Ficaria feliz com isso? Eu vejo muitas pessoas que andam nas ruas sem máscara, sem cuidado com o outro e sem cuidado com a própria vida. Se você se amar, você se cuida. E você se amando, se cuidando e obedecendo a palavra do Senhor, você vai cuidar do outro, vai zelar pelo outro, vai usar máscara, vai passar álcool em gel, vai higienizar, vai cuidar do outro. Nós estamos vendo aí muitos estados decretando lockdown, decretando fechamento total. Deixa eu te contar uma coisa, não é porque as lojas
estão abertas, que significa que nós vamos para lá, que significa que a gente vai aglomerar, que significa que a gente vai sair de torta à direita aí, fazendo as coisas de qualquer forma. Não! Isso é falta de zelo, é falta de cuidado, falta de amor ao próximo. É triste nós olharmos para os jornais e vermos que o ser humano perdeu o seu valor a tal ponto que ele não passa de uma estatística, não passa de um número. As mortes, que são como estão sendo tratadas pelo Estado, estão sendo tratadas pela mídia, são números. Mas deixa eu te falar uma coisa. Essas pessoas que estão morrendo, muitas delas estão morrendo sem conhecer a Jesus. As dores que as famílias estão sentindo, nós podemos ofertar um consolo chamado Jesus Cristo. Não são mais uns números, não é uma estatística, são vidas preciosas, que Jesus pagou o preço de sangue por cada uma delas. A vida tem valor, e o valor dela está estampado na cruz de Jesus. Humildade é reconhecer o outro como igual. Humildade, como Paulo nos ensina em Filipenses 2, no verso de número 3, quando Paulo vai dizer assim: olha, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um o outro superior a si mesmo. É considerar o outro de tal forma que eu abro mão de mim pelo outro. Abro mão do meu conforto pelo outro. Abro mão dos meus recursos pelo outro. Isso é ser humilde na presença do Senhor. Isso é humildade bíblica. Não é ser coitadinho. Não é se fazer de coitadinho. Não. Mas é ter amor ao próximo. É ter zelo pelo próximo. É ter cuidado pelo próximo, como você tem por você mesmo. Se eu quero diminuir para que Cristo cresça, eu preciso ser humilde, reconhecendo que Jesus, Ele é o autor de todas as coisas. Nele encontramos todas as coisas. Nele podemos todas as coisas, porque é Ele quem nos fortalece. Segunda coisa que eu aprendo com esse texto: eu preciso, para que Cristo possa crescer em minha vida, eu preciso reconhecer que Jesus, Ele é o caminho. Não há outro. Jesus é o caminho ao Pai. Jesus é o caminho a Deus. Olha o verso 10 de Marcos 1. Logo, quando Jesus ele saiu da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Você sabia que esse termo, rasgaram-se, essa palavrinha no original, é a mesma palavrinha usada lá em João 15:38, quando, logo após a morte de Jesus, quando o véu do templo se rasga de alto a baixo, e aí quando o véu do templo se rasga do alto a baixo, de cima a baixo, é uma expressão que denota livre acesso a Deus, livre acesso ao Pai Celestial. E esse livre acesso que nós temos ao Pai Celestial, Ele nos dá justamente porque Jesus, Ele é o caminho. É justamente porque em Jesus nós temos esse caminho. Em Jesus nós temos essa ponte que nos liga à eternidade. Essa ponte que nos liga ao Senhor, ao nosso Pai Celestial. Jesus, ele restaurou o caminho para Deus. Como assim, pastor, restaurou o caminho para Deus? Se você não sabe, eu e você, nós somos pecadores. E esse pecado, conforme nos ensina o texto sagrado, esse pecado nos afasta de Deus. Esse pecado nos distancia de Deus. Mas quando nós temos em Jesus, no momento da crucificação, no momento que ele olha para o céu e declara: meu Deus, por que me abandonastes? Naquele momento ele estava levando sobre si o pecado da humanidade, o meu e o seu pecado. Por isso ele se sentiu
abandonado ali naquele momento, porque o pecado da humanidade estava sobre ele, e esse pecado que estava sobre ele o afastou de Deus. Eu e você somos culpados de Jesus ter se sentido abandonado. Por causa do meu pecado, Jesus se sentiu dessa forma. Mas ele se sentiu dessa forma justamente para restaurar este caminho que eu e você podemos ter ao Pai. Restaurar esse caminho de volta à santidade, esse caminho de volta de convívio com o Senhor. Esse caminho que foi quebrado lá em Gênesis. Lá em Gênesis. Quando Adão pecou. Quando Adão e Eva comeram do fruto que não podiam. Naquele momento, nós perdemos esse contato com o Senhor, porque ali havia uma comunhão perfeita da criatura com o Criador, de Adão, do homem, com o seu Senhor. Porque o texto nos ensina que Deus, na viração do dia, no pôr do sol, tinha essa comunhão com Adão. Mas por causa do pecado, isso foi quebrado, foi cortado. E agora em Jesus, nós temos esse caminho restaurado. Agora em Jesus, como Paulo ensina em 1 Timóteo 2,5, há um só mediador entre Deus e homens, a saber, Jesus Cristo. Ele veio para restaurar esse caminho. Ele veio para restaurar esse convívio do sagrado com o pecador, que sou eu. Jesus veio fazer isso. E eu gosto da figura da pomba, porque os céus se rasgaram, dá a impressão de que o céu se abre para que uma pomba possa aparecer ali naquele momento. E a pomba, quando você olha lá para Gênesis também, lá em Noé, o que a pomba significou? Salvação. Por que salvação? Porque a pomba, quando ela chega com um ramo de oliveira no bico e está ali perto de Noé, Noé então entende que a terra seca, que há lugar onde eles poderiam atracar a arca, descer e repovoar a terra. A pomba ali foi o momento em que a salvação poderia ser vista, a esperança poderia ser vista para Noé. E a pomba, aqui em Jesus, é a esperança de que nós temos um Salvador, que é Cristo Jesus. A pomba apontou uma salvação em Cristo para os judeus. A pomba nos aponta a esperança em Cristo Jesus. Os dias são maus? Muito maus. Os dias são difíceis? Muito difíceis. Desafiadores? Demais. Muitos desempregados? Demais. Muitas mortes? Assustadoramente o número. Aqui em Brasília já ultrapassou 100 mortes por dia. 100 mortes por dia. Só aqui em Brasília. Só aqui em Brasília. É assustador o número. É assombroso. Mas a pomba nos aponta uma esperança. O caminho de Jesus é a esperança. Caminhar ao lado de Cristo nos enche de esperança. Caminhar ao lado do Senhor nos traz esperança de que dias melhores virão. Nos traz a esperança de que tudo isso vai passar. Vai passar. Hoje nós estávamos com uma irmã de nossa igreja, estávamos dando carona para ela, e ela passou pela Covid, e ela disse assim: eu e meu marido, nós passamos pelo vale da sombra e da morte. E aí eu disse para ela assim: glória a Deus que vocês passaram, que não ficaram. Sofrimento, meu irmão, todos nós vamos passar. Dificuldades, todos nós vamos ter. Isso aí faz parte do natural da vida. Mas o permanecer, muitas vezes a escolha é nossa. Permanecer no estado depressivo, a escolha é nossa. Permanecer no estado de tristeza, a escolha é nossa. Nós podemos passar e sair dessa vitoriosos e fortes na presença do Senhor, porque é Ele que enche o nosso coração de esperança. A pomba foi um sinal de esperança. Esperança de que dias melhores virão. Jesus, ele é o único caminho, como ele mesmo declara em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele é o caminho. Jesus, ele é a verdade. Jesus, ele é a vida. Jesus é a esperança para a humanidade.
Jesus é a esperança para a humanidade. Jesus é a esperança para a sua vida. Se apegue a Ele, meu irmão. Porque quando nós nos apegamos a isso, Ele cresce e nós nos diminuímos. Terceira coisa que eu aprendo com esse texto sagrado de Marcos, capítulo 1, de 9 a 13. Jesus, ele cresce na minha vida quando eu faço a vontade dele. Olha o que diz os versos de 11 a 13, eu vou ler novamente. Então foi ouvida uma voz nos céus: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Quando nós fazemos a vontade de Deus, Jesus cresce e nós nos diminuímos. Jesus cresce e nós diminuímos. Uma coisa que me chama bastante atenção aqui no verso 11 é que foi ouvida uma voz no céu. A voz não foi ouvida somente por Jesus. A voz, ela foi ouvida por todos que estavam ali. Todos que estavam ao redor ali ouviram aquela voz. Quando nós fazemos a vontade de Deus, quando nós nos humilhamos diante do Senhor, quando nós reconhecemos que Jesus Cristo, ele é Senhor e Salvador de nossas vidas, quando Cristo cresce em nossas vidas, deixa eu te falar uma coisa, é evidente. As pessoas percebem, as pessoas notam, as pessoas veem que você é diferente, que eu e você somos diferentes. As pessoas percebem isso, porque se torna nítido o nosso comportamento diferente quando nós somos cristãos verdadeiros, quando nós somos humilhados diante do Senhor, quando Cristo reina na nossa vida. Aqui no verso 11, quando Deus diz para Jesus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. A palavra aqui, amado, né, a sua raiz, ela tem a sua raiz no verbo ágape. O que é o ágape? O ágape é o amor sacrificial. O ágape é aquele amor que entrega tudo. O ágape é aquele amor que abre mão de tudo. O ágape é aquele amor que abre mão de si mesmo pelo outro. Mas sabe o que é impressionante? Esse mesmo verbo, ele é usado lá em João 3,16. Quando Deus diz assim, que ele amou tanto a mim e a você, que deu o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. O mesmo amor que Deus declara ter por Jesus neste momento, é o amor que ele derrama por mim e por você. É o amor que ele derrama por mim e por você. Meu irmão, isso é libertador. Isso é fantástico. Isso é transcendente. Saber que Deus me ama na mesma intensidade que ele amou a Jesus. Isso é maravilhoso. E isso é motivador para que eu possa fazer a sua vontade. Isso é motivador e libertador para que eu possa viver a vontade do Senhor. Saber que ele me ama a tal ponto. Saber que ele pode olhar para a minha vida e declarar: este é meu filho amado. Nele eu tenho prazer. Nele eu tenho alegria. Se você é pai, se você é mãe, você vai concordar comigo que um dos momentos que nós mais nos alegramos com os nossos filhos é quando eles fazem a nossa vontade. É quando eles nos obedecem, né? Quantas vezes ou você já falou, ou você já ouviu do seu pai e da sua mãe, na época de Dia das Mães, Dia dos Pais, aniversário, quando o filho chega e fala assim, ó, te dá um presente, comprei isso para você, papai e mamãe. Eu já escutei isso demais da conta. E aí pai e mãe falam assim, ó, meu presente é quando você me obedece. Eu não quero presente, quero que você me obedeça. Se você já não falou isso em algum momento, você já deve ter escutado do seu pai e da sua mãe. Com Deus não é diferente, meus irmãos. Deus não quer sacrifício. Deus não quer pagar promessa. Não. Deus não quer sacrifício físico. Ele quer um coração obediente na sua presença. Ele quer um coração obediente na sua vontade. Ele quer um coração centrado na sua vontade.
Quando nós fazemos a vontade de Deus, nós nos diminuímos para que Cristo reine. Intimidade com Deus, a intimidade com Deus, ela é refletida à nossa volta. Como eu disse, quando nós fazemos a vontade de Deus, as pessoas percebem. Pedro, ele foi reconhecido pelas pessoas ali no momento que Jesus estava sendo interrogado, né? No final ali do seu ministério, depois que ele tinha sido preso, Pedro estava ali ao redor, no pátio, e as pessoas o reconheceram pela simples forma de falar. Ele foi reconhecido como servo de Jesus. Intimidade com Deus é transparente, meus irmãos. As pessoas, é perceptível. É perceptível. No deserto, nós nos fortalecemos em Deus. Eu acho fantástico aqui no verso 12, quando diz que o próprio Espírito Santo, aquele que desceu como pomba sobre Jesus, aquele que o céu se rasgou para descer sobre Jesus, ele é que conduziu Jesus para onde? Para um palácio? Para um jardim? Para um deserto. Os desertos da nossa vida, meus irmãos, servem para que a gente possa aprender. Serve para nos ensinar a confiar e depender do Senhor. Israel caiu no deserto. Israel pereceu no deserto. Israel não aprendeu a confiar no Senhor no deserto. Muito pelo contrário, murmurava. O povo de Israel, caminhando no deserto, depois de ter sido liberto do Egito, murmurava diante do Senhor. Não aprendeu a confiar no Senhor. Preferiu estar murmurando. Não aprendeu a valorizar aquilo que tinha. Não aprendeu a agradecer a Deus pelo maná que estava recebendo sem esforço nenhum. Preferiu ter saudade da cebola do Egito. Preferiu ter saudade da escravidão do Egito. Será que é diferente com nós hoje? Será que a gente não reclama do nosso dia a dia? Será que nós não resmungamos pelo que nós temos? Roupa que vestimos, emprego que temos, família que possuímos, comida que temos em casa, escola que frequentamos. Será que a gente não reclama muito mais do que agradece? E às vezes nós não avançamos na intimidade com o Senhor porque murmuramos, porque não paramos de murmurar. Adão, ele foi derrotado mesmo estando no paraíso. Às vezes Deus não nos dá as coisas porque Ele conhece o mais íntimo do nosso coração. Às vezes Ele não faz a nossa vontade porque Ele sabe o quão egoísta nós somos. Adão caiu no meio do paraíso, mas Elias, ele foi sustentado dentro de uma caverna. Dentro de uma caverna, fugindo, ele foi sustentado. Ele foi alimentado pelo Senhor ali na caverna. O Senhor está conosco em toda situação. Cristo, no deserto, foi sustentado por quem? Pelos anjos. Em volta de quê? De feras. Feras ao redor de Jesus. Feras talvez famintas ao redor de Jesus. Mas os anjos é quem estavam servindo. Não importa as feras que estão ao seu redor no seu deserto. Não importa a quantidade de pessoas que estão torcendo pelo seu fracasso. Quando estamos firmados em Jesus, Ele transforma o nosso deserto em manancial. Ele transforma a nossa injúria, Ele transforma em honra. Permaneça fiel a Ele, meu irmão e minha irmã. Que Ele muito poderá fazer em você, por você e através de você. Que Ele cresça e que nós diminuamos. Porque é em Jesus que nós podemos todas as coisas, não é em outra coisa. É em Jesus, Ele é o caminho. Concentre em fazer a vontade do Senhor. Doa a quem doer. Não importa as dificuldades, não importa o que custar, custe o que custar, faça a vontade do Senhor. Se mantenha firme e fiel na presença dEle, porque é Ele que tem cuidado de nós. Conforme nos ensina 1 Pedro 5, verso 7, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Amém? Vamos orar mais uma vez?
Santo e eterno Deus, nosso coração se alegra, Deus, em saber que o Senhor nos ama com tamanha intensidade, que o Senhor, ó Deus, tem cuidado de nós de maneira tão maravilhosa. E nós queremos clamar a Ti, ó Deus, que nós venhamos a entender, viver, reconhecer e multiplicar isso em nossas vidas. Ensina-nos, ó Deus, a fazer a Tua vontade para que a gente venha diminuir e o Senhor venha crescer em nós. Sabemos, ó Deus, que os tempos são desafiadores, que os tempos são dificultosos, ó Deus, mas nós também sabemos que o Senhor jamais nos abandonaria. Não importa as feras que estão ao nosso redor no nosso deserto, nós sabemos, ó Pai, que em Ti nós temos esperança. Nós sabemos que em Ti o nosso deserto pode ser transformado em manancial de vida, porque o Senhor veio para nos dar vida e uma vida abundante. Porque no Senhor, ó Deus, o Senhor é o caminho, é a verdade e a vida que reina sobre as nossas vidas, reina sobre nós. Por isso te agradecemos. Te peço ainda, Deus, por estes que estão assistindo, que o Senhor venha reinar sobre a vida de cada um e que nós possamos buscar a Tua face continuamente. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez eu quero te agradecer por me acompanhar até aqui. Você que está aí de outras plataformas, que o Senhor continue também te abençoando e se sinta cativado, meu irmão, a compartilhar essa postagem com outras pessoas, com seus contatos, para que o reino do Senhor possa avançar cada vez mais. Eu sou o pastor Rodson, pastor da Igreja Batista Boas Novas, na QNR. Domingo às 19 horas teremos culto online. Você é nosso convidado, né, a estar conosco, a estar compartilhando conosco esse momento e cultuando ao Senhor junto conosco. Que o Senhor possa te abençoar, te guardar e que Ele venha resplandecer na sua vida todas as vezes, todos os dias. Um bom feriado a todos e fiquem na paz do Senhor. Boa noite, meus irmãos.